Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Rubens para mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar aí sobre a apresentação de resultados do segundo trimestre de 2023 da empresa Sanepar, que é uma empresa de saneamento básico que atua ali no estado do Paraná. E, para nossa surpresa, a empresa trouxe aí ótimos resultados com um crescimento bem grande em relação ao mesmo período do ano anterior. Mas antes da gente ir para o nosso conteúdo, eu tenho que falar para vocês que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo aqui citado. Indo aqui para os destaques, a gente pode já observar que os indicadores financeiros da empresa apresentaram aí variações muito positivas. Quando olhamos para a receita líquida do segundo trimestre de 2023, a gente observa aqui um crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior. No semestral, cresceu 8,1%. O EBITDA foi de 49,8% no segundo trimestre de 2023 e quando a gente olha para o semestral, teve um crescimento de 27,8%. Quando a gente olha para o lucro líquido, a diferença em relação ao segundo trimestre de 2023 é ainda maior, chegando aqui a casa de 80,5% de crescimento no resultado do lucro líquido. Quando a gente olha para o semestral, a gente tem aqui um crescimento um pouco mais moderado de 41,1%. Quando a gente fala de saneamento básico, é importante a gente falar aqui sobre as ligações novas que a empresa realiza. Eles tiveram aqui um acréscimo de 54,4 mil ligações de água e um acréscimo de 63,3 mil ligações de esgoto. O índice de atendimento da Sanepar é de 100% para água e de 79,4% para esgoto. Comparando a margem EBITDA da empresa em 2023 contra o mesmo período em 2022, a gente observa que a empresa teve um crescimento aqui interessante, saindo de 32,6% lá em 2022 no segundo trimestre para 43,2% agora no segundo trimestre de 2023. Já olhando semestralmente, lá em 2022 era 37,5% contra 44,4% agora em 2023. A empresa realizou aqui 477 milhões de investimentos no segundo trimestre de 2023 e no semestral já atingiu aí 880 milhões aí em investimentos. Olhando aqui para o resultado operacional relativo à água e esgoto, começando aqui pela água, a gente observa que o volume médio da empresa cresceu em água 4,2% em relação ao semestre, comparando com o mesmo período do ano anterior. O volume faturado ele cresceu 3,7%. O acréscimo de ligações ele teve aqui uma queda de 23,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. As ligações totais cresceram 1,6%. Os acréscimos em economias da empresa tiveram uma queda de 17,1% e as economias totais cresceram 1,4%. Quando a gente fala de esgoto, a gente observa aqui que o volume coletado cresceu 6,4%, o volume faturado cresceu 5,9% e o acréscimo de ligações cresceu 5,1%. As ligações totais cresceram 2,8%, com os acréscimos totais aí de 6% positivo em relação ao mesmo período do ano anterior. As economias totais em esgoto foi de 2,7%. A inadimplência dos clientes da empresa diminuiu aí menos 2,4%. O que foi uma redução de 7,3 pontos percentuais. Então a empresa ela vem trabalhando aí formas de negociar os débitos com seus clientes, dando aí um prazo de até 3 anos para que esses clientes que estão com as suas contas aí em atraso possam estar parcelando e pagando isso aí. E esse resultado ele vai começar a vir a ter efeito caixa com o tempo na empresa, até porque é um prazo aí de 3 anos para que o cliente possa estar pagando. Mas o importante é que eles estão conseguindo diminuir essa inadimplência e, consequentemente, diminuindo também aí as provisões para as perdas. E por falar em perdas, tem aqui as perdas por ligação, que é os litros por dia, por cada ligação. Então, cada ligação tem uma perda média aí de 221,8 litros de água por dia, que representa aí um crescimento de 2,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Quando a gente olha para o resultado da Sanepar, é muito importante a gente dar uma olhadinha nas barragens. Hoje as barragens da empresa elas estão com um volume aí em junho de 2023 com uma média de 92,86%. No mesmo período do ano anterior, essa média era de 90,98%. A gente vê que eles conseguiram melhorar esse resultado para esse ano. Mas isso aí depende de vários fatores, alguns fatores a empresa também não tem controle, que é a questão do período de chuvas, o período hídrico. Mas eles mantêm aqui uma boa média do volume das barragens. Olhando para o desempenho financeiro da empresa, a gente vê aqui
uma receita líquida crescente aí nos últimos 3 anos, quando a gente compara semestralmente, mostrando 6 meses de 2023, 6 meses de 2022 e 6 meses de 2021. A gente observa que a empresa de 2021 para 2022, comparando esse período de 6 meses, cresceu 10,6%. E de 2022 para 2023 teve um crescimento aqui de 8,1%, tendo uma receita líquida em 2023 no semestre na casa de 2,9 bilhões de reais, né? Quase chegando aí 3 bilhões de receita em 6 meses. Quando a gente olha para o EBITDA e a margem EBITDA, a gente vê que a empresa também conseguiu ter um crescimento na sua margem EBITDA e também no seu EBITDA em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, o crescimento aqui nos 6 meses foi de 27,8% em relação a 2022. Em 2022, eles tinham tido uma variação negativa em relação a 2021, tanto que a margem EBITDA tinha caído para 37,5%. Mas agora em 2023 eles conseguiram recuperar, e a margem EBITDA está em 44,4%. Quando a gente olha para o lucro líquido e a margem líquida, a gente vê aqui um crescimento na margem líquida, onde ela chega a 24,8% agora em 2023 contra 19% em 2022, comparando aí o período de 6 meses. A variação, positiva desse ano foi de 41,1%, chegando aqui a um lucro líquido de 742 milhões de reais. Os custos e despesas operacionais da empresa, têm aí um impacto no EBITDA, e eles tiveram aqui uma variação negativa nesses custos e despesas. Os custos e despesas eles chegam aqui a um valor de 1,6 bilhões de reais. Quando a gente olha para a geração de caixa, é muito importante, quando a gente olha ali para a receita líquida da empresa, para o lucro líquido, a gente tem que ver no final quanto que eles estão conseguindo de gerar, quanto que eles estão conseguindo gerar de caixa. E eles tiveram aí um crescimento, na geração de caixa de 12,5%, onde, fazendo uma comparação com o mesmo período do ano anterior, que eles fecharam com caixa de 911 milhões, agora no final do primeiro semestre eles fecharam aí com um caixa de 1 bilhão de reais, com uma conversão de 77,2% do EBITDA. Quando a gente olha para a dívida líquida e alavancagem, é bem importante a gente entender que boa parte da dívida da empresa é de longo prazo. A empresa tem uma dívida aqui, hoje total, que é de 5,6 bilhões de reais, sendo 4,9 bilhões para o longo prazo e 656 milhões para o curto prazo. Tirando aqui, a dívida bruta menos o caixa da empresa, a empresa fica aí com 4,4 bilhões de endividamento líquido, que representa aí 1,8 vezes em relação ao EBITDA da empresa. Em 2022, essa dívida era aí de 3,8 bilhões, o que representava 1,7. Então a dívida da empresa está aqui relativamente controlada. O custo médio ponderado da dívida, ele até deu uma diminuidinha agora de 11,5% em 2022 para 11,1% até agora. A tendência dessa dívida é diminuir um pouco mais, essa média do custo dessa dívida, da rolagem dessa dívida, devido ao fato aí, de ter toda essa expectativa para a queda do Selic. Inclusive, tivemos aí um corte de meio ponto percentual recentemente. Olhando aqui para o CAPEX, a empresa vem aumentando o CAPEX em 2021, nesse período de 6 meses. Eles tiveram aqui um CAPEX de 552 milhões, em 2022, 764 milhões, um crescimento de 38% em relação a 2021. E agora em 2023, até o presente momento, eles fizeram aí um investimento de 880 milhões, um crescimento de 15,3% em relação a 2022. Olhando aqui a demonstração de resultados da empresa, a gente tem um panorama geral, a gente vê aqui que eles tiveram uma receita líquida, no segundo trimestre de 2023 de 1,5 bilhões de reais, um crescimento de 13% em relação ao segundo trimestre de 2022. Aí a gente tem os custos aqui, que o pessoal teve um crescimento de 4,4% no seu custo, PPR eles tiveram aqui um crescimento de 102,9%, materiais 10,2%, energia elétrica eles conseguiram reduzir esses custos em 16,1%, mas esses custos podem vir a ter um aumento aí, nos próximos trimestres. Mas eles informaram lá na videoconferência deles que eles conseguiram aí um valor médio até razoável, com a ganhadora do leilão aí foi a Copel. Os serviços de terceiros tiveram um crescimento aí de 19,1%, gerais e tributárias
caiu 38,1%. Provisões com civil, trabalhistas, ambientais, fiscos e tributos teve um crescimento aí de 26,3%. As provisões para plano de saúde caíram 43,3%. Despesas e receitas financeiras teve uma queda de 28,1%, né, e outras despesas e custos tiveram uma queda de 34,9%. O total de custos e despesas da empresa teve aí uma queda de 4,6%. O imposto de renda e a contribuição social teve um crescimento aí de 98,4%. O resultado líquido, a gente observa aqui um crescimento de 80,6%, onde em 2022, nesse mesmo período do segundo trimestre, foi 273 milhões e agora em 2023, 422 milhões. A margem líquida cresceu aqui 10,3 pontos percentuais, saindo de 17,2% lá no segundo trimestre de 2022 e vindo aqui para 27,5% no segundo trimestre de 2023. O EBITDA teve um crescimento de 49,8%. A margem EBIT cresceu 10,6 pontos percentuais e a margem EBIT cresceu 10,7 pontos percentuais. Quando a gente olha aqui para o fluxo de caixa da empresa, a gente vê que o lucro líquido ajustado do exercício foi aqui de 1,3 bilhões de reais dentro de 6 meses, né, um crescimento de 10,8% em relação ao mesmo período de 2022. E a gente observa aqui também, né, que eles tiveram aí um crescimento de 24,9% no pagamento de juros sobre capital próprio e dividendos. Indo aqui no site de análise de ações rapidinho, para a gente dar uma olhada nos números da empresa, a gente observa aqui, né, que a empresa está sendo negociada hoje a R$ 4,39, uma valorização de 5,53% nos últimos 7 dias, 3,78% no último mês, né, e uma valorização de 31,4% nos últimos 12 meses. Quando a gente olha para o histórico de cotação da empresa, a gente observa que a empresa ela é bem volátil, mas é uma empresa que por muitos períodos ela acaba andando de lado ali no mesmo patamar. Ela vai dar uma estourada, depois cai, dá uma estourada, anda de lado, estoura de novo, anda de lado e assim ela vai. Por ser uma empresa já grande, que atua dentro do Paraná, a gente não vê uma grande pretensão dela de expandir para outros estados. Então, é uma empresa que acaba, né, por ter aí 100% de atuação em água, né, e já está quase chegando a 100% ali em relação a esgoto, ela não tem muito mais para onde crescer se a gente olhar só para a questão do estado do Paraná. Agora, se ela pensar em expandir para fora, a gente pode ver aí uma mudança de patamar na empresa. A gente vê que é uma empresa que tem um dividend yield aqui de 9%. A gente vê aqui que o histórico médio dela é na casa aqui de 6%, né, de distribuição. É uma empresa que distribui com consistência. Já chegou aqui a pagar um dividendo, né, histórico de 15,52%. PL da empresa gira hoje na casa de 5,32, mas quando a gente olha na média, o PL, né, da empresa é na casa aqui de 6 vezes. Quando a gente olha para o lucro por ação é de 0,78 e o valor patrimonial por ação hoje é de R$ 6,03. E o crescimento na receita da empresa nos últimos 5 anos tem aqui uma média de 7,96% ao ano. Quando a gente olha o histórico desse crescimento, a gente vê que até 2020 era na casa de 10%, e 2021, 2022 e 2023 eles vêm mantendo uma média aqui na casa de 8%. Quando a gente olha a média histórica, a empresa tem uma média histórica de crescimento de receita, né, de mais ou menos 12%. Quando a gente fala do crescimento dos lucros, né, e a gente observa a média, a gente vê que a média é na casa aqui de 20%, e claro que essa média vem ajustando um pouco, principalmente pelo surgimento de novas concorrentes nesse setor de saneamento. O ROI da empresa está na média de 13%, o ROIC de 10,06% e a empresa tem aqui uma ótima margem bruta na casa de 58,36%. Quando a gente olha para o histórico, né, média histórica, a gente vê que a média realmente é nessa casa aí de 58%, né, de margem bruta, que é uma margem bruta excelente. Já a margem EBITDA, né, que hoje é de 32,27%, ela tem uma média histórica aí na casa de 25%, mas vem crescendo aqui, né, chegando a esse 32,27% atual. A margem líquida tem aqui uma média de 21%. Descendo aqui para baixo, vamos dar uma olhadinha aqui nos resultados
da Sanepar de forma histórica em uns gráficos para a gente entender um pouco melhor. A gente vê que a receita líquida da empresa ela é crescente, né? Desde 1999 aqui no nosso histórico, ela vem crescendo essa receita líquida, chegando aí essa receita líquida aí de 5 bilhões de reais no ano de 2022. E o lucro líquido dela também vem crescendo aí junto com a sua receita líquida. Quando a gente olha aqui para o ROI versus a margem líquida, a gente observa que o ROI está na casa aqui mais ou menos de 12 a 15%. E a margem líquida anda ali numa média de 20%. Quando a gente olha para a caixa versus a dívida bruta e a dívida líquida, a gente observa que a empresa é uma empresa que sempre trabalhou alavancada. Né? Até 2012 ela tinha uma dívida bem menor. Né? Mais de 2012 para cá, ela veio crescendo essa dívida dela, chegando a uma dívida atual aí de 5 bilhões de reais. Né? Descontando ali o seu caixa e disponibilidades, a empresa fica com uma dívida líquida de 3,9 bilhões de reais. E a gente vê, né, que a cotação da empresa ela anda muito parecida aqui com os resultados dela com os lucros. E por ser uma empresa estatal, ela acaba tendo ali, né, um pequeno desconto em relação às demais empresas do setor. Então esse foi aí o nosso conteúdo de hoje, falar um pouquinho sobre o resultado da Sanepar. Diz aí o que você achou desse resultado, fala para nós também se você investe nela, deixa aqui nos comentários, né? E deixa também aí a dica de qual é a empresa que você quer ver, né, um vídeo aqui no nosso canal. Vou ficando por aqui, vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e nos vemos aí na semana que vem. Tchau, tchau.